sol surgiu, o Cristo nosso irmão, seu povo redimiu. Anunciai com gritos de alegria, proclamai aos confins de toda a terra, o Senhor nos libertou, aleluia, o Senhor nos libertou, aleluia. A nova lei do amor conduz o povo seu, vivendo a lei do amor, por todos nós se deu. Amados irmãos e amadas irmãs, bom dia. Bom dia você que nos assiste pela TV Jornal da Cidade e pelas redes sociais. Neste domingo da Misericórdia Divina, nos reunimos para celebrar a Páscoa de Jesus, a qual se manifesta em todas as pessoas e grupos que vivem e promovem a paz, a solidariedade e a reconciliação. O Senhor está morto, mas agora vive para sempre. Ele nos convida a dar graças a Ele, pois é bom e sua misericórdia é eterna. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs em Cristo, bom dia. Bom dia a todos que aqui se encontram. Nesse dia, celebremos com alegria o nosso Senhor que venceu a morte e nos deu a esperança da ressurreição. Neste segundo domingo de Páscoa, reconhecemos os sinais e maravilhas que se realizam na vida de todos os fiéis. Sua Páscoa ainda se manifesta nas pessoas e nas comunidades que dão testemunho desta misericórdia, desta reconciliação de paz. Jesus, o primeiro e o último, passou da morte para a vida a fim de nunca mais se afastar de nós. Nosso cordial bom dia também a todos que aqui se encontram para esta santa celebração, em especial você que nos assiste através da TV Jornal da Cidade. Irmãos e irmãs, façamos o nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que roguei por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor,
Senhor, estamos aqui, vimos te pedir piedade de nós. Cristo, estamos aqui, vimos te pedir piedade de nós. Cristo, estamos aqui, vimos te pedir piedade de nós. Senhor, estamos aqui, vimos te pedir piedade de nós. Senhor, estamos aqui, vimos te pedir piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos ao glória. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Salva sois os santos, salva o Senhor, salva o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Nós vos rogamos, ó Deus onipotente, que tendo celebrado as festas pascais, conservemos sempre auxiliados por vossa glória, o seu Espírito tanto em nossos costumes como em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, vive e reina convosco em unidade do Espírito Santo por todos os séculos e séculos. Amém. Os sinais da ressurreição alcançam multidões e suscitam a fé. A palavra nos mostra que o Senhor é presença permanente na comunidade e Ele nos deixa o dom da paz e da reconciliação. Com atenção, ouçamos as liturgias de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse algum deles. A multidão vinha
até de cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora eu diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora eu diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora eu diga, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulos 1, 9, 13, 17 a 19. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o num livro. Então, voltei-me para ver quem estava falando. E ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhais medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de João, capítulo 20, de 19 a 31. Glória a vós, Senhor. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo a eles: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo:
recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram para ele: nós vimos o Senhor. Tomé disse: se eu não ver a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo. Desta vez, Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: estenda aqui o seu dedo e veja minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: você acreditou porque viu. Felizes os que acreditaram sem ter visto. Jesus realizou diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, vocês tenham a vida em seu nome. Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades, e estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu. Os outros discípulos foram na barca, que estava uns 100 metros da margem, e restavam a rede para os peixes. Jesus disse para eles: vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a primeira palavra pronunciada por Jesus aos seus discípulos, quando lhes apareceu depois de ressuscitado, foi: a paz esteja convosco, e recebei o Espírito Santo. A paz de Jesus nos vem por meio do Espírito Santo. O sopro do Espírito Santo de Jesus em nós nos traz a paz e nos faz levar a paz ao mundo, assim como também nos motiva a oferecer o perdão e a misericórdia de Deus aos nossos irmãos. A paz da nossa consciência é oriunda da justiça de Deus para conosco, que é o seu perdão e a sua misericórdia. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles não serão perdoados. Essa foi uma ordem de Jesus dada aos seus discípulos e também para nós, seus seguidores, e a poderemos aplicá-la em nossa vida. Vejamos. Se perdoarmos, seremos perdoados e teremos paz. Jesus nos conscientiza de que o perdão deve ser ministrado por nós mesmos. Com efeito, diante de Deus, se não perdoarmos os nossos irmãos, os seus pecados serão retidos pela nossa falta de perdão. O nosso perdão libera o perdão de Deus para os nossos irmãos. Perdoar não é apenas uma missão dos padres, mas de todos nós em nossas vidas diárias. Do contrário, nós também não teremos o perdão dos nossos pecados por parte dos nossos irmãos diante de Deus.
É o Espírito Santo também que nos leva a crer no Cristo ressuscitado, mesmo sem precisar colocar o dedo nas marcas dos pregos de Jesus, como fez Tomé. Colocar as mãos nas chagas de Jesus para nós, muitas vezes é viver o sofrimento e experimentar a dor do Cristo imolado na cruz, que ressuscitou no terceiro dia. Felizes os que crerem sem terem visto. Felizes, portanto, são os que, sem experimentar a dor, confiam que Jesus está vivo para sempre. Na liturgia deste domingo, portanto, garante-nos que, apesar das situações de medo, insegurança, fome, desemprego, pandemia, a comunidade cristã é chamada a dar autêntico testemunho de fé e esperança com a palavra e gestos. O ressuscitado desperta a nossa coragem e vem para ser nossa força e nossa alegria no caminho da vida que desejamos ter de paz e amor entre os homens de boa vontade. Não percamos tempo. O Espírito Santo já foi soprado e está dentro de nós. Temos que ter consciência firme de que esse Espírito Santo mora em nosso coração. Amém? Amém. Fiquemos de pé e proclamemos a fé uma vez dada aos santos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos, com alegria e com fé, supliquemos a Deus Pai para que a fé na ressurreição de Jesus realize em nós a verdadeira transformação interior, fonte de mudanças exterior, dizendo: pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Vamos repetir? Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja, para que, aprofundando o mistério da ressurreição, seja sinal visível da presença de Deus vivo entre os homens, oremos ao Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouve-nos, Senhor. Pelos bispos e servidores do Reino, pela Igreja Vetero-Católica Missionária, para que, livres e independentes dos poderes do mundo, sejam testemunhos vivos de Cristo ressuscitado, oremos ao Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouve-nos, Senhor. Pelos governantes das nações, para que promovam a paz e as justiças verdadeiras, como frutos da nova vida de Cristo, oremos ao Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouve-nos, Senhor. Pela nossa comunidade, Nossa Senhora das Dores, para que seja anunciadora da ressurreição, na partilha de vida e de bens, oremos ao Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouve-nos, Senhor. Por todos aqueles que não têm fé, ou caíram na desilusão, para que busquem a verdade e, como Tomé, a encontrem e a proclamem ao mundo, oremos ao Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouve-nos, Senhor. Para que Deus enxugue as lágrimas dos que sofrem, dos doentes, dos moribundos e dos aflitos, e o bom pastor os leve às fontes d'água viva, oremos ao Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouve-nos, Senhor. Para que os fiéis desta nossa Assembleia sigam a Cristo com amor e fidelidade e reconheçam a voz do bom pastor, oremos ao Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouve-nos, Senhor.
Ouvi, Senhor, as nossas orações. Dai-nos o Espírito vencedor da morte, para que a vida triunfe. Por Jesus ressuscitado, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Com amor e alegria, ofertemos a Deus nossas vidas e nossos corações, juntamente com as nossas famílias, para o serviço à comunidade, enquanto entoemos o hino do ofertão. Senhor, vencestes a morte, fizestes brilhar a vida para sempre. O Cristo ressuscitou dentre os mortos, primícias daqueles que adormeceram. A morte foi vencida pela vida. Senhor, vencestes a morte, fizestes brilhar a vida para sempre. Bendito seja, Senhor Deus do universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da tua bondade, frutos da terra e do trabalho do homem, que agora te apresentamos, e para nós vão se tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim o temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. Verdadeiramente é digno e justo, racional e salutar, que em todo tempo vos louvemos, Senhor, mas sobretudo neste glorioso dia em que Cristo foi imolado como nosso Cordeiro Pascal. Ele, de fato, é o verdadeiro Cordeiro que tirou os pecados do mundo e que, morrendo, destruiu a nossa morte e, ressuscitando, restituiu-nos a vida. Por isso, com os anjos e arcanjos, com os tronos e as dominações e com toda a milícia celestial, cantamos a vossa glória sem cessar em uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ouve-nos, Pai Celestial, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e santifica estas oferendas, aceitando o nosso sacrifício de louvor, e concede-nos que, pelo poder do teu Espírito Santo, estes dons de pão e de vinho sejam para nós o seu corpo e o seu sangue. Santificai estes dons, ó Senhor. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu-te graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice, deu de graças novamente e entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes, em memória de mim. Eis o mistério da fé. Morrendo, aniquilastes a nossa morte, ressuscitando, restauraste-nos a vida. Senhor Jesus, vem em glória. Portanto, Senhor e Pai Celestial, recordando a sua morte de uma vez para sempre sobre a cruz, e a sua ressurreição dos mortos, e a sua ascensão aos céus, e esperando a vida do seu reino, a vinda do seu reino, celebramos com este pão e este cálice o memorial do Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Aceita, Senhor, através dele, nosso sumo sacerdote, este nosso sacrifício de louvor e ação de graças. Ao comermos e bebermos estes dons sagrados, na presença da tua majestade divina, enche-nos da tua graça e bênção celestial, e renovados pelo seu Espírito, recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olha, Senhor, para a tua igreja dispersa por todo o mundo. Faz-nos crescer em amor, todos unidos ao nosso arcebispo primaz, Dom José Fernando, aos demais bispos diocesanos, frades, seminaristas, diáconos e todo o clero. Conservai a vossa igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai onipotente, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E agora, como nosso Cristo Salvador nos ensinou, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus que
Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, faça a sua comunhão simbolicamente. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó festa de luz. Precisas despertar, Cristo vai te iluminar. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó festa de luz. Precisas despertar, Cristo vai te iluminar. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó festa universal. No mundo renovado é Jesus glorificado. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, vitória sem igual. A cruz foi exaltada, foi a morte derrotada. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó noite batismal. De tuas águas puras nascem novas criaturas. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Oremos. Nós vos rogamos, Senhor nosso Deus, que este sacrossanto mistério, instituído para nos obter a graça da regeneração, nos sirva de remédio para o presente e futuro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos estavam ainda perplexos. Eles tinham se reunido naquela noite atrás de portas cerradas. Provavelmente discutiam a visão de anjos narrada pelas mulheres, o que Pedro e João tinham visto do sepulcro e a afirmação assombrosa de Maria de que tinha visto Jesus. De repente aparece-lhes Jesus e pôs-se no meio deles. A ressurreição e subsequente glorificação tinham alterado a forma do seu corpo. Ele conseguia transcender todas as barreiras físicas.
Ele fez a saudação padrão hebraica: paz seja convosco. A paz esteja convosco. Devido à aparição súbita e miraculosa de Jesus entre eles, os discípulos, a princípio, pensaram que ele era um fantasma. Jesus precisava convencê-los de que ele, inclusive com seu corpo físico possível de ser tocado, estava presente no meio deles, e por isso mostrou-lhe as mãos e o lado. Quando eles perceberam quem ele era, exultaram-se e alegraram. Então ele encarregou os discípulos de transmitirem a mensagem do Evangelho por todo o mundo, para pregar, ensinar e realizar milagres. E Jesus lhe deu este poder, assoprando sobre eles o Espírito Santo. Este ato nos lembra daquilo que Deus fez para dar vida ao primeiro homem, soprando nele para que se tornasse uma alma vivente. Aqui, por meio do sopro de Jesus, Deus deu a vida espiritual eterna, e com este sopro vinha o poder para realizar a vontade de Deus na terra. Podemos anunciar o perdão dos pecados, com certeza, quando nós mesmos nos arrependemos e cremos. Aqueles que não crer não sentirão o perdão dos pecados. Os seus pecados serão retidos, isto é, não serão perdoados. Quando os discípulos disseram a Tomé que Jesus tinha aparecido, ele não acreditou. Tomé insistiu que queria ver o Jesus. Ele queria uma prova material, ver e tocar as cicatrizes dos cravos das mãos de Jesus e pôr a sua mão do lado. Depois, e isso aconteceu depois de 8 dias, Tomé teve a sua oportunidade. Dessa vez ele estava presente quando Jesus apareceu. As portas novamente estavam cerradas, mas Jesus surge entre eles como tinha feito antes e fez a mesma saudação: a paz esteja convosco. Mas desta vez ele falou diretamente a Tomé, conhecendo de maneira sobrenatural a dúvida de Tomé e aquilo que ele precisava para se convencer. Jesus lhe disse que pusesse o seu dedo e visse as suas mãos e o seu lado. Quando viu Jesus, o incrédulo, então Tomé tornou-se convertido. Ele acreditou e se converteu que Jesus realmente estava vivo. A sua resposta ecoa pelos séculos como a resposta de muitos incrédulos que finalmente reconhecem a verdade: Senhor meu e Deus meu. Essa afirmação clara da divindade de Jesus fornece uma boa conclusão para o Evangelho de João, que afirma continuamente a divindade de Jesus. No entanto, Jesus lhe repreende: bem-aventurados são os que não viram e ainda assim creram. Enfim, tudo o que precisamos fazer para entender mais a vida e a missão de Jesus é estudar os Evangelhos, participar ativamente das santas celebrações. Os Evangelhos incluem tudo o que é necessário saber para crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, por cujo intermédio nós recebemos a vida eterna, porque ele ressuscitou vencendo a morte. E isto é motivo de alegria para todos nós cristãos. Novo sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo é fim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se cumpriu, de tomar-nos pela mão assim. O Deus de amor, jamais se descuidou, em
Estender a mão, abrir o coração, acolher, compartilhar e perdoar. É fazer o céu cumprir o seu papel, já na terra tem que vigorar. O Deus de amor jamais se descuidou, em seu vigor Jesus ressuscitou. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e mentes no conhecimento e amor de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. As bênçãos de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, estejam convosco e convosco permaneçam para sempre. Ide na paz de Cristo. No poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Meus queridos irmãos, um bom domingo a todos. Muito obrigado por estar conosco nesta santa celebração. Até o próximo domingo, quando nós voltaremos a celebrar a Santa Missa em seu lar. Que a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês e em todos os lares.